Hoje, vamos dar uma olhada em Gilbert Arenas, uma das superestrelas mais esquecidas na história da NBA. Sei que Arenas teve aquele incidente com a arma no vestiário, mas não é a principal razão pela qual sua carreira acabou tão rapidamente. Falarei sobre isso depois, mas primeiro deixe-me contextualizar quem é esse cara. Por alguns anos, ele foi um dos 5 melhores marcadores da liga e incrivelmente emocionante de assistir. Em 3 temporadas de 2004 a 2007, Gilbert Arenas foi um All-Star 3 vezes All-NBA e teve médias de 28 pontos, 4 rebotes e 6 assistências com 2 roubos de bola por jogo. E ele fez tudo isso entre as idades de 23 e 25 anos. Arenas, ainda sem atingir seu auge, já apresentava números, recebia elogios e jogava basquete como uma lenda da NBA. Na temporada de 2006 a 2007, Arenas teve uma média ofensiva de 7 pontos na caixa de pontuação. Isso foi o mais alto em toda a NBA, até mesmo mais alto do que caras como Dwayne Wade, Steve Nash, Kobe e LeBron. Então, de acordo com essa estatística, Arenas foi o jogador ofensivo mais valioso da liga para aquela temporada. Isso é realmente impressionante. Em sua carreira, ele teve alguns momentos muito memoráveis, mas houve 2 momentos que se destacaram do resto. O primeiro foi o confronto dos playoffs de 2006 contra um jovem LeBron James e os Cavs. Gilbert e os Wizards perderam a série em 6 jogos, mas ele teve uma média absurda de 34 pontos por jogo nessa série e igualou LeBron ponto a ponto. Por volta dessa época, Arenas começou a receber apelidos como Agente Zero ou Ribate, referindo-se à rapidez com que ele se aquece em quadra. O segundo momento foi em 17 de dezembro de 2006. Arenas marcou 60 pontos, 8 rebotes e 8 assistências contra Kobe Bryant e os Lakers. Os Wizards ganharam aquele jogo por 147 a 141 e foi um dos melhores jogos daquela temporada. Lembre-se, Arenas fez tudo isso antes dos 25 anos, então ele nem estava no auge. Depois de ouvir todas essas coisas ridículas sobre Gilbert Arenas, você pode estar pensando, como diabos a carreira dele na NBA caiu de repente? Tudo começou em 4 de abril de 2007. Em um jogo contra o Charlotte Bobcats, o ala Gerald Wallace avançou para a cesta para uma bandeja. Mas quando ele estava aterrissando, colidiu com Arenas e machucou seu joelho esquerdo. Quando aconteceu, todos sabiam que era muito grave. Arenas estava fazendo caretas de dor enquanto caminhava para o vestiário. Um dia depois, foi diagnosticado que ele tinha uma ruptura do menisco lateral e precisava de cirurgia artroscópica para repará-lo. Normalmente, rupturas de menisco não são tão sérias e Arenas deve perder apenas 2 ou 3 meses. Isso significava que ele ficaria de fora dos playoffs de 2007, mas tudo bem. Ele era muito jovem na época e seu corpo se recuperaria rapidamente. Depois de passar o verão reabilitando o joelho, ele deveria estar saudável quando a temporada de 2007 a 2008 começou. Avançando para a temporada de 2007 a 2008 e começou muito bem. No primeiro jogo da temporada, Arenas marcou 34 pontos, parecendo que nunca perdeu o ritmo. Infelizmente, menos de um mês após o início da temporada, em 21 de novembro de 2007, ele foi diagnosticado com uma ruptura parcial do menisco no mesmo joelho. Então ele teve que fazer uma segunda cirurgia para repará-lo. Ele também teve que drenar o excesso de líquidos do joelho várias vezes naquele mês. Ficou evidente que Arenas começava a ficar muito chateado. Mas ele ainda tinha esperanças de voltar a ser o jogador que era antes. Depois de voltar da segunda cirurgia no joelho em abril, Arenas teve boas atuações, mas ainda enfrentava problemas no joelho. O joelho, que supostamente havia sido reparado 2 vezes, ainda causava problemas e desconforto, não respondendo como ele esperava. O problema pode estar na reabilitação, no estilo de jogo agressivo ou até mesmo em um erro médico durante a cirurgia. Não sabemos, mas com certeza havia algo errado. No entanto, mesmo parecendo que Arenas estava entrando na categoria de superestrelas que nunca se recuperaram após uma lesão no joelho, os Wizards ainda ofereceram a ele um contrato de 6 anos e 111 milhões no verão de 2008. Em retrospectiva, esse contrato foi terrível, já que Arenas nunca recuperou sua forma de All-Star. Mas ao mesmo tempo definitivamente fazia sentido na época mesmo com suas lesões. Os Wizards não podem simplesmente desistir de um All-Star de 26 anos que os levou aos playoffs por 3 temporadas seguidas.
Arenas teria que enfrentar mais adversidades. Em 17 de setembro de 2008, logo antes do início da temporada de 2008-2009, Arenas teve que fazer outra cirurgia para reparar o mesmo joelho exato. Essa foi sua terceira cirurgia no joelho em 18 meses. Isso é ridículo. Como resultado, ele só conseguiu jogar 2 jogos em toda a temporada de 2008 a 2009, já que estava sentindo muita dor no joelho. Avancemos para a temporada de 2009 a 2010. Arenas começou a temporada jogando de forma inconsistente, mas ainda assim com bons números. Ele tinha uma média de 23 pontos e 7 assistências por jogo, o que é excelente até se deparar com um problema diferente mencionado no início do vídeo. Um de seus colegas de equipe era Javaris Crittenton. Tudo começou durante um voo enquanto Arenas e Crittenton jogavam cartas e apostavam. Isso gerou uma pequena disputa entre eles, mas aparentemente se resolveu rapidamente. Mas de acordo com Caron Butler, que era membro daquela equipe de magos, ainda havia alguma rixa entre eles, e no dia seguinte, Arenas apareceu no vestiário com 4 armas em seu armário. Arenas disse a Crittenton para escolher a arma com a qual ele iria atirar nele. E Crittenton respondeu puxando sua própria arma de fogo, já engatilhada e carregada, e apontou diretamente para Arenas. Então, é claro, a polícia foi chamada para o local e, eventualmente, Arenas foi suspenso pela NBA pelo resto da temporada de 2009-10, após jogar apenas 32 jogos. Neste ponto, sua carreira na NBA estava basicamente acabada. Até agora, ele mal jogou qualquer jogo nas últimas 3 temporadas. As múltiplas cirurgias no joelho, o incidente com a arma e a suspensão foram demais para Arenas se recuperar. Na temporada de 2010 a 2011, ele jogou apenas 21 jogos pelos Wizards antes de ser negociado no meio da temporada para o Orlando Magic. E normalmente essa seria uma boa situação, jogar ao lado de Dwight Howard em seu auge teria sido incrível. Mas não foi o caso porque Arenas já havia regredido demais e nem sequer era um jogador decente mais. Pelo resto da temporada, ele teve média de apenas 8 pontos por jogo com 34% de acerto nos arremessos. E lembre-se, ele tinha apenas 29 anos, mas obviamente estava longe de ser o que era antes. Eu compararia a situação de Arenas com a de Derrick Rose, mas recentemente Rose ainda tem sido um jogador decente. Na verdade, tenho um pedaço divertido de curiosidade para vocês. Antes da temporada de 2011-2012 encurtada pela greve, Gilbert Arenas foi o primeiro jogador dispensado sob a cláusula de anistia. Essa cláusula, implementada na greve de 2011, permite que uma equipe se livre de um jogador com desempenho muito abaixo do contrato, sem afetar o teto salarial. Arenas assinou um contrato de 6 anos de $111 milhões em 2008 e ainda recebia uma quantia ridícula. Depois de ser anistiado por Orlando, Arenas se juntou ao Memphis Grizzlies e jogou apenas 17 partidas na temporada de 2011 a 12 e, infelizmente, até agora essa foi a última temporada que Arenas jogou na NBA. Ele se aposentou basicamente aos 30 anos. Sempre falamos sobre como ex-astros como Derrick Rose ou Dwight Howard viram suas carreiras despencarem muito rapidamente, mas sinto que mais pessoas precisam conhecer Gilbert Arenas. No auge, ele era tão bom quanto qualquer outro na liga. Essa história mostra como a carreira de um jogador pode decair de repente por causa de uma lesão. A lesão não era grave, mas às vezes a reabilitação e a cirurgia não saem conforme o planejado. Situações assim são mais comuns do que se imagina, não só com ex-superestrelas, mas também com jogadores regulares. E essa foi a história da queda de Gilbert Arenas. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se se ainda não o fez e nos vemos na próxima. Valeu por assistir!